Pessoal, a gente vai falar ainda sobre restos a pagar, semana 9, dia 7, parte 2. Aqui vem uma questão difícil. Pessoal, veja que algumas questões, alguns editais nem cobram aí restos a pagar, outros eles vão cobrar muito da literalidade, que vai ser muito fácil vocês responderem, certo? Então, estou trazendo aí um conhecimento mais elevado, mais do que o necessário para você fazer a tua prova, beleza? Então, a gente está errando para mais, como sempre, beleza? E no decorrer do curso, você vai revendo essas questões, elas vão ficando mais fáceis, porque elas vão se repetindo. E a repetição é o que? É a mãe do ensino, beleza? Veja, os serviços de dívida a pagar. Frisa isso. Representados pelos valores referentes à parcela de amortização. Então, serviço de dívidas a pagar. Então, serviço da dívida a pagar tem amortização do principal? Tem. Tem correção monetária? Tem. Tem juros? Sim, estou falando de empréstimos. Tem. Tem outros encargos financeiros? Tem. São considerados restos a pagar? Resposta: sim. Se você levar para a prova só isto, você já acertou aí a tua questão, que ela é considerada difícil. Então, serviço de dívida, serviço, olha que está escrito ali, serviço de dívidas a pagar, certo? Enfatizo isso. Veja, vamos lá, vamos viajar. Questão, então, aí, segundo o artigo 92, olha o que ele diz aqui, ó. Dívida flutuante. Aquela dívida que eu pago em 12 meses, ok? Restos a pagar, excluídos serviços da dívida. Veja, restos a pagar, excluído serviço da dívida. Serviço da dívida não entra como dívida flutuante, porque serviço da dívida é superior a 12 meses, ela é chamada de dívida fundada. Peraí, mas então não entendi. Serviço da dívida, veja aqui, ó. E aqui embaixo os serviços da dívida a pagar. Perfeito? Então a dívida, serviço da dívida fundada. Então aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, serviço da dívida. Ela é o que? É uma dívida fundada, ou seja, pagamento superior aí a 12 meses. Perfeito? Então vamos supor que eu estou aqui, ó, entrando no ano de 2020 e quero pagar parte dessa dívida aqui, certo? O que eu vou fazer então? Quero fazer parte fazer o pagamento disso aqui. O que eu vou ter que fazer? Veja, vou parar aqui e vou ler o que o autor falou ali embaixo, para você compreender o que eu estou falando, e vamos continuar. Veja, então, durante o ano, a despesa de amortização de juros, juros da dívida, etc., é empenhada, liquidada e paga. Então, venha para cá, aqui em cima. Então, o que eu fiz agora? Fiz um empenho posso também fazer o que? A liquidação. Vou apagar aqui. Olha que interessante essa questão. Fiz o empenho, agora estou fazendo a liquidação.
E agora falta quem, povo? Falta o pagamento. Por algum motivo eu não consegui fazer esse pagamento. Vai passar para o outro ano agora o que? Um restos a pagar. Esse resto a pagar aqui virou que uma dívida o que? Flutuante. Porque eu vou pagar em 12 meses. Então parcela dessa dívida aqui, vamos supor que ela fosse aí de 150 milhões e eu esteja pagando aqui dentro aqui, vamos supor que seja aí de 50 milhões. Perfeito? Então essa dívida virou que? Dívida flutuante de 50 milhões. Como que é chamado ela agora? Ela vai ser o que? Serviços da dívida, vai ser registrada como serviço da dívida a pagar. Serviço da dívida a pagar. Serviço da dívida a pagar. Tá aqui, ó. Então é uma dívida flutuante, certo? Foi feito o empenho, foi feita a liquidação, mas o pagamento passou para o próximo ano. Gente, então o resto a pagar veja que aqui, ó, ele colocou separado dos demais restos a pagar. Perfeito? Então veja que aqui em cima eu trago que um restos a pagar excluídos do serviço da dívida, porque embaixo eu trago que uma atenção especial para o serviço da dívida, certo? Porque ele é muito mais importante aí o pagamento que todos os demais. É por isso que eu registro ele é um restos a pagar especial. Então como ele é especial, ele vai ser chamado aí de serviço da dívida a pagar. Perfeito? Questão muito bem elaborada aí. Veja que ela não é difícil depois de compreendida, mas se você ler a literalidade do artigo 92, você não acerta a questão. Por isso que eu classifiquei ela como difícil, beleza? Veja aqui que o Glauber Lima vai falar a respeito do que eu acabei de explicar aqui. Então, durante o ano, a despesa, amortização, juros da dívida, etc., é empenhada, liquidada e paga. Entretanto, ao final do exercício aí, do ano, pode ocorrer de não haver tempo hábil para o pagamento. Foi o caso do nosso exemplo aí. Então, esses valores da dívida fundada, contabilizada no longo prazo, quando da arrecadação da receita das operações de crédito, são desincorporadas e transferidas para a dívida flutuante de curto prazo. Foi esses 50 milhões que a gente tirou daqui, ok? Da dívida fundada no passivo financeiro. Portanto, o serviço da dívida a pagar são oriundos da dívida consolidada ou fundada. Então, os serviços da dívida a pagar são todos os valores da dívida fundada que foram empenhados, liquidados, mas não pagos e, consequentemente, contabilizados como passivo financeiro. Financeiro é de curto prazo, ok? Então, os serviços da dívida a pagar são também considerados restos a pagar. Perfeito? Show! Legal essa questão aí. Então, tudo legal, mas só o gabarito que não tá legal, né? São considerados restos a pagar. São, depois de tudo isso. Tal do Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, confere, altera o gabarito, que o gabarito tá correto. 12. O valor inscritos em restos a pagar constante da despesa orçamentária do balanço financeiro. Lembrar que o resto a pagar ele é registrado no balanço financeiro, perfeito? Só lembrar disso. Mais do que isso não vai ser cobrado. Aliás, dependendo da situação aqui, ó, isto daqui está cobrando balanço financeiro, não cai aí somente em AFO.
só vai cobrar em AFO se tiver previsto no edital a contabilidade pública, beleza? Ou aplicada ao setor público. Caso contrário, não cai uma questão igual a essa. Então, o valor inscrito em resto a pagar constante da despesa orçamentária do balanço financeiro deve ser computado na receita extra orçamentária da coluna ingressos do referido balanço. O que ele está me dizendo aqui? Que eu escrevi um resto a pagar, perfeito? O resto a pagar da despesa orçamentária no balanço financeiro. Então, eu coloco no balanço financeiro uma despesa orçamentária que eu vou pagar no ano seguinte ao registro. Então, vamos supor lá, eu tenho 2019, eu registrei um RP para 2020. Agora eu vou fazer o que? Um pagamento disso, vai ser uma despesa orçamentária aqui, ok? Registrado no balanço financeiro. Deve ser computado na receita extra orçamentária de ingressos do referido balanço. Então tenho que ter o que? Uma receita extra orçamentária, porque está chegando uma receita para fazer face a despesa que eu estou registrando relativos ao resto a pagar. Beleza? Gente, se não entendeu, aqui o resto a pagar são computados na receita extra orçamentária para compensar a inclusão da despesa orçamentária. Então, se você não entendeu, balanço financeiro, ele vai registrar o resto a pagar. Essa a pagar é uma despesa, então estou registrando no balanço financeiro uma despesa orçamentária, e aí eu vou ter que registrar para isso que é uma receita, mas a receita vai ser extra este orçamento. Povo, e essa questão aqui ela é muito mais para contabilidade pública, beleza? Então o item está correto, entendi, legal, não entendi, não fique preocupado aí, porque está mais para contabilidade pública, beleza? Entendi, valeu. Continuando. As incorporações extra-orçamentárias, esse daqui também está muito mais para contabilidade pública, perfeito? Ah, Vadeiro, eu posso pular? Pode pular. Ah, eu quero entender, beleza, continua. Agora, no teu edital não tem contabilidade pública, pode pular essa daqui, ok? Olha só, perícia em contabilidade. E a questão está errada ainda, o examinador erra a questão. Veja, as incorporações extra-orçamentárias de materiais de consumo. Material de consumo é o que? Material de consumo, ele vai entrar pela despesa de custeio, ok? Despesa de custeio. E o material de consumo de despesa de custeio, nesse caso, vai ser o que? Normalmente nós estudamos lá muito rapidamente sobre as ativo e passivo, e os que afetam o PL e os que não afetam ao PL. Nós entendemos a época aí que nós vimos a classificação da receita de despesa, que é legal. E na receita de despesa, na despesa, nós vimos que despesas de capital não vai alterar o meu PL, ou receitas também não altera o PL, perfeito? Por quê? Vai acontecer só uma permutação aqui entre as contas. No caso da aquisição por restos a pagar de materiais de consumo de almoxarifado, vai ser o que? Também estou aqui adquirindo, então está saindo aqui no meu ativo financeiro um recurso para fazer um pagamento. Em regra ia diminuir o meu PL, certo? Certo, mas eu risco daqui e ele vai passar para o meu ativo não financeiro. Aqui dentro eu vou registrar quem? Eu vou registrar aqui dentro o meu material de consumo. Só vou diminuir no meu PL, diminuir somente
quando eu utilizá-lo, certo? Então somente quando eu utilizar é que vai baixar o meu PL, caso contrário não vai ter a afetação aí. Então veja, e a variação aumentativa ocorrida no patrimônio não ocorre, ele pegou a exceção material de consumo, a exceção do material de consumo é o aquisição de um material para almoxarifado. Este, a exceção, não vai gerar uma variação aumentativa no patrimônio. Então, reconhecida em conta do acréscimo patrimonial, aquisição por resto a pagar. Nos demais aconteceria, mas ele pegou um exemplo e foi infeliz nesse exemplo aqui, nessa entre parênteses aqui, ok? Então a questão ela estaria errada, mas o examinador caiu na besteira e marcou aí como correta, beleza? No gabarito oficial aí, então ele saiu como errado, perdão, saiu como correta, beleza? Mas de fato essa questão aí ela não pode estar correta, porque esse tipo de aquisição aqui não vai gerar uma variação aumentativa no patrimônio, certo? Então ele não vai aumentar o PL não. Questão para você torcer para não cair em prova. Questão 14. Em 2010, novembro, determinada entidade adquiriu a prazo material de expediente para estoque no valor de 4.000. Então veja, está trazendo para estoque, então isso aqui não vai alterar no meu PL. Com o recebimento imediato desse material, no mês seguinte de dezembro de 2010, essa obrigação foi inscrita em restos a pagar. Então estou aqui em 2010, eu escrevo restos a pagar e passo para 2011. Todo esse material foi consumido entre meses de janeiro e dezembro de 2011. Finalmente, em dezembro de 2011, esses restos a pagar foram pagos, mataram a empresa quase, né? Somente em dezembro de 2011 que eu paguei todo esse material aí que eu consumi no decorrer do ano. Então, considerando a situação, aí julgue o item. No caso de administração pública ter verificado que o fornecedor cumpriu suas obrigações, se cumpriu as suas obrigações, entregou o material, eu conferi quantitativamente e qualitativamente, eu vou fazer o que? A liquidação para depois o pagamento, perfeito? Então vamos ver. Uma vez que o material do expediente for entregue no exercício de 2010, os restos a pagar devem ser classificados como processados. Eu só classifico como processados quais? Os restos a pagar nos quais o fornecedor cumpriu suas obrigações. Perfeito? Então, nesse caso aqui, ele cumpriu com as suas obrigações, então ele foi o que? Um resto a pagar processado. Então foi o que? Ocorreu um empenho, ocorreu a liquidação, mas não ocorreu o pagamento. Então aqui isso aqui ocorreu em 2010 e o pagamento ocorre em 2011, ocorre o pagamento. Para ocorrer o pagamento ali, eu fiz um resto a pagar processados. Ok? Então eu recebi, conferi, tá tudo ok, liquidei, registrei em resto a pagar processado e depois eu paguei no exercício subsequente. Beleza? Então, ele está correto. Mesma questão, mesmo enunciado, né? E agora vai pedir o que? A despesa orçamentária com a compra de material deve ser anulada em 2010 e a sua dotação deve ser revertida, já que tanto o consumo como o pagamento
dessa despesa foram efetuadas somente em 2011? Não, eu vou fazer o quê? O resto a pagar, não tem sentido. Então, eu posso inscrever em resto a pagar. Quais as despesas? Vou aqui 2010. Eu posso inscrever restos a pagar, processados e os não processados. Os processados eu recebi o material ou o serviço de acordo com a especificação e ocorreu aí a liquidação, certo? Então ocorreu a liquidação, agora está pendente somente quem o pagamento. Agora não processado está pendente quem a liquidação mais o pagamento, mas eu ainda tenho interesse de receber esse material em 2011, então eu escrevo ele em restos a pagar para receber ele no exercício de 2011 sem problema. Então aqui que estava errado, deve ser anulado, não tenho interesse. Inclusive, se eu já recebi o material vai ser inscrito em resto a pagar processado, e o material resto a pagar processado, o fornecedor já cumpriu com a sua obrigação. Então, se ele já cumpriu com a obrigação, eu não posso anular. Perfeito? 16. Simultaneamente a uma despesa pública empenhada, será registrado um passivo financeiro. Certo? Por enquanto, certo. Com isso, a receita que permaneceu no caixa na abertura do exercício seguinte, que é o que? Está comprometida com o empenho que foi inscrito em restos a pagar. Então essa receita aqui é uma receita extra orçamentária, ela está comprometida com um empenho, e esse empenho foi inscrito em restos a pagar. Perfeito. Então ele só trouxe aí uma firula para falar de restos a pagar. Se eu tenho um restos a pagar, o que acontece? Eu recebo uma receita extra orçamentária para fazer o pagamento depois dessa despesa aí que eu estou registrando, beleza? Veja o justificativo do CESP. Os recursos não podem prosperar, pois o item está correto. Existindo concomitantemente uma despesa empenhada, então ocorreu uma despesa empenhada, deverá ser registrado aí também um passivo financeiro. Caso contrário, o ente público apresentará o que é um balanço patrimonial sobre a ótica da Lei 420 no final do exercício, um superávit financeiro. Então, se eu tenho o que? Uma despesa empenhada, tenho que ter o que? O passivo financeiro. Porque se não tiver o passivo financeiro, eu vou ter um saldo, que vai ser um superávit financeiro, e vai ser indevido, certo? Sendo indevido, poderia ser objeto de abertura de crédito adicional? Sim, porque uma das fontes de abertura de crédito adicional é o superávit financeiro. Beleza? Então assim, a receita permaneceu no caixa para a abertura do exercício seguinte, mas já está comprometida com o empenho que foi inscrito em restos a pagar, portanto não poderia ser utilizado para abertura de novo crédito. Dessa forma, para o atendimento da Lei 420, é necessário o reconhecimento do passivo financeiro, mesmo não se tratando de uma obrigação presente, por falta de implemento de condição. Perfeito? Então, questão correta. Então veja, simultaneamente uma despesa pública empenhada não foi paga, vai ser inscrita em restos a pagar. Vai ser inscrito em resto a pagar, vai ser registrado obviamente como um passivo financeiro. Com isso, então, se foi um resto a pagar, que ele está trazendo aqui embaixo, ó, ele inverteu a ordem. Se é um resto a pagar, então o que? A receita vai permanecer no caixa
para a abertura do ano seguinte, exercício seguinte, mas ela está comprometida. Então tenho aqui uma receita e essa receita está comprometida com o resto a pagar que eu registrei. Questão correta. Questão 17. O caso o valor real da despesa seja inferior ao valor inscrito em resto a pagar, certo? Aqui, ó, para atender em resto a pagar não processados. Então o saldo existente ele será o que? Anulado sem que seja revertida a dotação orçamentária do exercício financeiro. Então veja, vamos supor aqui que eu registrei resto a pagar em uma nota de empenho no valor de 100 mil reais, certo? Registrei e quando eu estava executando a despesa eu liquidei apenas 90 mil. Sobrou quanto? Sobrou 10 mil. Mas veja como a questão de antes nós verificamos. Eu registrei um resto a pagar e para fazer frente a ele eu registrei a receita extra orçamentária que eu trouxe do exercício passado no valor de 100 mil reais. Se pertence ao exercício passado, quando eu utilizei apenas 90, sobrou 10 mil, a pergunta é, vai ficar no crédito, ficar no CIAF lá numa conta chamada crédito disponível? Resposta é um sonoro não. Você vai perder esses 10 mil, vai deixar de existir e vai voltar. O financeiro ele fica lá na Secretaria de Tesouro Nacional, beleza? Então vai ser utilizado aí depois como uma fonte, por exemplo, de abertura de créditos adicionais, mas eu não vou poder utilizar aí, ele não vai retornar, então não vai ser revertida a dotação orçamentária do exercício financeiro, não vai ocorrer isso aí, beleza? Então o item está correto. 18. Os restos a pagar. Restos a pagar são despesas empenhadas, certo ou errado? Sim, são despesas empenhadas pendentes de pagamento na data do encerramento do exercício. Perfeito. Inscritas contabilmente como obrigações a pagar no exercício subsequente. Questão correta. Veja, inscritas, interessante aqui, ó, contabilmente. Ver a questão 1 agora, que eu coloquei lá na questão 1, uma questão palhaçada, porque para ser um restos a pagar, a condição despesa foi empenhada, pendente de pagamento, então foi empenhada, pendente de pagamento, e ela é o que? Inscrita contabilmente como obrigação a pagar no exercício subsequente, beleza? Depois dá uma olhada na questão 1 para você ver agora, você vai entender melhor ela do que eu estava falando naquela hora. Então, o resto a pagar são despesas empenhadas, mas não paga até dia 31 de dezembro, distinguindo-se processadas e não processadas. Questão, então, correta. 19. Quando parte das despesas inscritas em resto a pagar é cancelada, o montante correspondente deve ser classificado como receita do exercício em que se deu o cancelamento. Não. Veja, a receita ela já foi computada, pertence ao exercício as despesas nele o que? Arrecadadas. Então vamos supor que essa receita que ela seja de tributo, um exemplo, se ela é um tributo aí de 100 milhões,
Agora ela deve ser classificada novamente como receita do exercício em que deu seu cancelamento. Então ela vai ter uma dupla contagem, não teria sentido. Então ela vai ser ela é uma receita extra orçamentária, certo? Uma despesa extra orçamentária, portanto não vai ficar aí no crédito disponível do exercício corrente. Então não deve ser reconhecido como receitas orçamentárias cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar. Então, questão errada. E a última questão, uma questão bola fora, é uma questão também aí na área de contabilidade pública, beleza? Contabilidade pública. Então veja, restos a pagar não processados correspondem à conta passivo. Perfeito. Debita-se para reduzir o saldo e a redução no passivo em contrapartida provoca aumento no patrimônio líquido. Não, está errado. É registrado pelo acréscimo na conta de acréscimos patrimoniais, orçamentários. Não vou entrar nos detalhes daqui porque foge do assunto que nós estamos vendo, que aqui é restos a pagar, mas sob a ótica da administração financeira orçamentária e não sob a ótica da contabilidade pública. Nós estamos vendo, e essa aqui é de contabilidade pública, então é só isso e não cai na tua prova, beleza? Uma questão bola fora, vai ser comentado aí em contabilidade pública. Se você eventualmente fizer esse curso de contabilidade pública, cair num edital específico que você queira ver, aí você vai ver novamente essa questão lá, beleza? Questão errada, beleza? Assim nós conseguimos terminar aí mais uma bateria. Povo, essa AFO, o pessoal tá frigindo aí a cabeça, o cérebro tá em chamas, beleza? Mas é o primeiro contato, que a matéria ela é um pouco abstrata para o pessoal que não está acostumado, mas a tendência é cada vez estar melhorando aí no decorrer do curso e verificando por 1, 2, 3 e mais vezes aí as questões que eu vou trazendo para a sala de aula, beleza? Um abraço, galera, até a próxima.